Imagine se pudéssemos criar pessoas mais fortes, mais altas, mais inteligentes, com melhor memória, um melhor sistema imune e até mesmo mais felizes. A grande loucura é que a gente não está muito distante disso não. Existe uma técnica chamada CRISPR, uma técnica de edição de genes que é rápida e barata, que pode possibilitar isso tudo. E é isso que a gente vai entender hoje. Como funciona essa técnica, os possíveis benefícios e até mesmo alguns malefícios. Bora para esse vídeo então! E o mais interessante é que nós não inventamos essa técnica. Quem inventou foram as bactérias e elas usam o CRISPR-Cas9 para se defenderem contra vírus bacteriófagos. Esse aqui é um bacteriófago. O bacteriófago aproxima da bactéria e insere o material genético dele lá dentro da bactéria. Uma vez inserido o material genético dentro da bactéria, os vírus iriam dominar essas bactérias e iriam produzir novos vírus usando a maquinaria delas. Mas as bactérias, elas reagem. E para reagir, então, o sistema imune. E assim a gente entende o CRISPR. Para se defenderem, algumas bactérias podem pegar o material genético do vírus e colocar no meio do material genético delas. Não é qualquer lugar, elas colocam no CRISPR. Mas o que significa CRISPR? Conjunto de repetições palindrômicas curtas regularmente espaçadas. Parece quase impossível de entender. Mas o que seria um palíndromo? Vamos pegar um exemplo fácil assim. Ana é um palíndromo. Você lê Ana num sentido, Ana no outro. Arara é um palíndromo. Você lê arara, é quando você volta, arara. Tem até frase que é palíndromo. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Vê o contrário, socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Daí, olha que interessante, algumas partes do material genético da bactéria, o CRISPR, têm regularmente espaçados palíndromos, como esse aqui, ó, no sentido G-A-A-T-T-C, quando volta G-A-A-T-T-C. E entre essas regiões vai ser colocado o material genético do vírus. E agora, a bactéria guarda aquela informação, uma informação química. E se um bacteriófago voltar a invadir essa bactéria, ela vai reagir. Vamos imaginar agora que um vírus tenta invadir a bactéria, o bacteriófago. Então ele coloca o material genético dele dentro da bactéria, mas a bactéria já conhece esse material genético. Afinal de contas, ele está inserido no seu CRISPR. Quando isso acontece, a bactéria transcreve esse DNA num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro chama RNA mensageiro guia, que vai ficar associado a uma enzima chamada Cas9. E quando ele associa esse RNA guia com a Cas9, eles começam a procurar loucamente o DNA do vírus. Caso eles encontrem o DNA do vírus, eles vão cortar esse DNA e vão cortar com uma precisão incrível. E a bactéria fica livre do vírus. E o bacana é que a gente pode hackear essa técnica das bactérias para melhorar nossa qualidade de vida. A gente pode evitar algumas doenças genéticas. Para você entender bem, eu vou te mostrar uma doença genética e depois a gente vai corrigir esse gene. Quando a gente pensa nos genes, eles fazem parte do nosso DNA. O DNA tem a receita de como construir a gente. E essa receita ela é colocada numa sequência de nucleotídeos, que tem essas bases nitrogenadas que eu coloquei aqui. G é uma guanina, A é uma adenina, C é uma citosina, T é timina. Essa sequência de bases é responsável por construir essa coisa maravilhosa que é você. Mas, às vezes, uma sequência alterada pode gerar problemas. Eu coloquei aqui, por exemplo, dois genes, um alelo selvagem e um alelo mutante, que gera uma doença chamada anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética que pode incomodar muito. A pessoa ela pode ter problemas na circulação, ficar inchada, dores nas extremidades, ela tem destruição das hemácias, a hemácia tem uma forma alterada, ela é anêmica, tem uma dificuldade de transportar gases pelo corpo, principalmente o oxigênio, e o oxigênio é muito importante para todas as nossas células. Mas como que funciona isso? Um gene normal tem essa sequência aqui. Essa sequência aqui, depois de transcrita em um RNA mensageiro, esse cara aqui então ó, é um RNA mensageiro, ela vai ser traduzida numa sequência de aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos, quando dobra na sua forma tridimensional, origina uma proteína. Nesse caso, esse gene com essa sequência, ele é incrível e ele faz uma proteína chamada hemoglobina, que é a proteína que transporta os gases, que fica guardada dentro de uma célula chamada hemácia, também é chamada de eritrócito, também é chamada de glóbulo vermelho, que está aqui, ó, e transporta bem pra caramba o oxigênio pra gente. Caso você tenha o alelo mutante para anemia falciforme, você vai ter uma sequência um pouquinho diferente. Observe que aqui
eu tenho um T, aqui eu tenho um A. Por causa dessa única alteração, a transcrição e depois a tradução gera uma proteína diferente. Ao invés de colocar o ácido glutâmico, que é um dos aminoácidos, o aminoácido colocado vai ser a valina. E isso, quando os aminoácidos forem interagir para dobrar a proteína, fazem ela dobrar diferente. E ao dobrar diferente, ela acaba, ao invés de ficar uma globulina, uma bolinha, ela fica na forma de bastão. E a hemácia fica nessa forma aqui, ó, a forma de foice. Isso é péssimo, porque a pessoa então vai ter uma grande dificuldade de transportar o oxigênio. Mas a boa notícia é que dá para consertar isso usando o CRISPR. E é isso que eu vou te mostrar agora. Para corrigir o gene alterado, a gente vai usar uma enzima que chama Cas9. A Cas9, ela funciona como se fosse um cachorro. E esse cachorro, você vai colocar ele para cheirar uma camisa. E depois você vai mandar o cachorro procurar quem tem aquele cheiro. E o cachorro vai cheirar até encontrar. Quando ele encontrar aquele cheiro, ele morde. Então a gente tem a Cas9 como se fosse o cachorro. E como se fosse a camisa, a gente põe o RNA guia. O RNA guia é o pedacinho que você quer procurar. Pense numa coisa. Aqui em cima eu tenho o gene alterado, aqui eu tenho o gene normal. Eu quero procurar esse pedacinho aqui, ó, do DNA. Quando eu penso nesse pedacinho, ele foi originado, então, ele originou, na verdade, um RNA que é o C, o U, depois tem o G, depois tem o U, depois tem o G. Exatamente esse cara aqui. Então, quando você soltar a Cas9 com esse RNA guia, ela vai procurar e ela vai achar esse cara. Quando ela achar, ela vai cortar. Ela vai tirar esse cara do gene. E, normalmente, o que vai acontecer? O DNA da célula vai recuperar aquele DNA. Ele vai fazer um DNA igualzinho. E aí não ia adiantar nada do seu trabalho. Só que a gente ainda coloca aqui dentro esse pedacinho aqui. Olha que legal. Se eu coloco esse pedaço, eu vou chamar de DNA modelo. E é ele que eu vou inserir aqui. Ó. Então ele vai junto. Porque aí, além de cortar esse pedacinho aqui, ele vai colocar no lugar esse novo pedaço. E esse novo pedaço, ao invés de ter um A aqui, ele tem um T. Então aqui vai parear agora com A. E agora eu tenho um gene que vai ser um gene que vai ser transcrito, traduzido numa hemoglobina normal. Então se você pega um zigoto, e esse zigoto por acaso, ele tem o gene alterado, ele tem os alelos alterados, você pode corrigir esses alelos e aí vai ser incrível, porque uma criança que teria anemia falciforme, ela vai nascer sem esse problema. Isso é incrível, isso melhora muito a qualidade de vida. Viram que legal? É possível melhorar a qualidade de vida, mas também temos que ter muito cuidado. Imagina se ao invés de corrigir possíveis doenças genéticas causadas por um par de alelos, as doenças monogênicas, a gente comece a modificar características físicas, como por exemplo a cor da pele, a cor do olho, o formato do nariz, o tamanho da orelha, o tamanho da testa. E as pessoas podem, inclusive, vender isso, o que seria terrível. Seria como se as características físicas virassem a moda. Você já deve ter percebido que quando uma coisa entra na moda, várias pessoas começam a usar, muitas querem usar e fica caro pra caramba. Pode ser que isso aconteça com as nossas características. Elas podem ser vendidas. Você pode comprar um tipo de filho. Quando você for fazer seu filho, você vai editar ele para ele ter algumas características que vão estar na moda. Isso seria terrível, isso seria o fim. É fundamental a gente lembrar que a diversidade genética é a coisa mais importante e linda que nós temos. A diversidade genética ela reflete numa diversidade fenotípica e aí atua a seleção natural. É nesse espectro de diferenças que atua a seleção natural. Se todos nós fôssemos iguais e um morresse, por exemplo, a tendência seria que todos morressem. Então é fundamental a gente pensar que a seleção natural tem que ter um espectro para poder atuar. E outra coisa, imagine se só uma parte da população, aquela que tem dinheiro, pode comprar essas características, outra não pode comprar, isso seria muito ruim. Por isso é importantíssimo criarmos leis rígidas agora, antes do problema. Senão depois as pessoas já vão estar fazendo, vai ser complicado pra caramba. Então isso é fundamental. E lembrar a beleza desse processo. Quando a gente pensa, por exemplo, num pai e numa mãe, eles vão fazer um filho. Esse filho que é feito, ele tem genes do pai e genes da mãe. Ele tem uma combinação de genes inédita, mas ele não tem genes inéditos. É como se, por exemplo, a gente estivesse lendo um livro. Depois eu leio outro livro, depois eu faço uma intertextualidade desses dois livros. Escrevo um texto assim. Eu não fiz nada inédito, mas eu posso escrever um livro inédito. Editar genes seria filhos com esses genes inéditos, o que pode ser bom, mas também pode ser muito perigoso. Que possamos usar isso apenas
para a melhoria da qualidade de vida e não para coisas mais absurdas, como, por exemplo, aparência física. Tomara que a gente siga o melhor caminho e tomara que nossa qualidade de vida só melhore. Valeu demais, gente. Abraço!